Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui via Instagram do palestrante Cláudio Palermo. Hoje, segunda live, né, do dia. A primeira foi com o Zéias Júnior, onde a gente falou de rádio, da história dele no campo aí da radiodifusão. E agora eu vou conversar com o palestrante Leandro Piazon, estudioso, né, divulgador da doutrina espírita. E ele está lá na região de Americana, né? Então você vai poder fazer suas perguntas, que a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com a atualidade, que é a pandemia e epidemia. Ele vai pegar registros aí desde a época do século XIX e como é que as pessoas reagiam às notícias aí de epidemia e como elas atuavam nessa relação. Então ele pegou vários dados aí do século XIX, metade do século XIX para frente, e lógico, a gente vai fazer essa comparação com os tempos atuais em que a gente está vivendo aí esta quarentena, este isolamento social no mundo todo, né? E o Leandro vai explicar aí como é que as pessoas agiam lá na metade do século XIX. Antes de conectar com o Leandro, agradecer aí a sua audiência em todas as nossas lives. As lives estão gravadas, né? É só entrar aí no IGTV do meu Instagram. Você pode assistir novamente, compartilhar aí com toda a sua rede. Na sexta-feira, né, amanhã, eu vou ter uma live falando de rugby. Muita gente não conhece rugby, mas é o esporte que mais cresce no Brasil. Valeu, Ana. Seja bem-vinda. Martinha, ei Martinha, saudade, hein? Deinha também tá com a gente aí. Saudade da Marta Lucci, seja bem-vinda. E vou falar de rugby, porque muita gente desconhece esse esporte ou confunde com futebol americano e não tem nada a ver um com o outro. Então amanhã às 13h30 eu vou conversar com o Luiz Cole, que é jornalista na área esportiva e cobre as competições de rugby e vai falar como esse esporte está crescendo aqui no Brasil. Tentar conectar aqui com o Leandro. Não sei se ele já está online aqui com a gente. E semana que vem é a Ana Cláudia Facin de novo, hein? Vamos conversar com ela aí. Não sei se ela já escolheu o tema, mas a live da Ana bombou aqui em número de visualizações. Valeu, Ana. Aqui eu digo sim também está chegando. Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou conectar aqui com o palestrante Leandro Piazon, onde a gente vai falar dos aspectos históricos aí de epidemias e pandemias, fazendo essa junção, esse link com a nossa atualidade. Darlan Araújo também está entrando, grande locutor, hein, Darlan? Valeu aí pela audiência. Maris Leão também está entrando com a gente. Obrigado aí pela audiência de todos. Não sei se o Leandro já está com a gente aqui, hein? Loja Cosme Damião também está com a gente, seja bem-vindo. Obrigado aí pela audiência. Vamos falando aí como é que está a atividade profissional de vocês, né? Tá todo mundo em home office, o caso aqui da loja também está fechada. Vamos dizendo aí, é importante a gente divulgar um trabalho do outro. A live tem essa proposta não só de ter um tema específico, mas também fazer um network com todo mundo. Sakai Psicologia também entrando, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Quero aproveitar que tem muita gente nova na nossa live. Acesse aí a Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, para você conhecer a nossa programação, a Rádio Web. Tá muito legal a programação. Milanega, obrigado aí pela audiência. E a rádio está gostosa de ouvir, né? Tá um estilo FM, pop clássico. A gente tem muitos programas lá falando de empreendedorismo, psicologia, psiquiatria, falando de história, falando de política também. E a rádio está bem bacana, está gostosa de ouvir, está uma programação super especial e você pode anunciar o seu produto, anunciar a sua empresa, o seu serviço. Tá vendendo máscara, anuncia lá também. Você publica o seu banner no nosso site, num preço super especial. E também pode ter o seu programa na nossa programação, né? Pode ter aí 1 hora ou 30 minutos de programa e você falar lá o que quiser. Só quero tocar música, Cláudio, só quero tocar tal estilo.
É, e aí você pode ter uma hora de programa ou 30 minutos. Então, se te interessar, deixa aí o seu contato. Depois eu entro em contato aí com você, te passando os nossos planos aí, tanto de anúncio quanto também de programas que você pode ter. Já entrando aqui, vendo que está lá na região de Americana, né? Se eu não me engano. Vamos ver aqui. Boa tarde, Leandro. Tudo em ordem? Boa tarde, tudo bem? É Americana que você está, né? Americana, super corrido aí, mas consegui ligar. Bom, Legal. Você está trabalhando fora ou em casa? trabalhando fora, em casa. Tudo remoto, né? Como eu trabalho no Instituto Federal e as escolas são É. fechadas, então 90% das atividades administrativas estão sendo feitas remotas. Alguma coisa de aula é feito remotamente, a gente tem um trabalho de acolhimento para os alunos. Mas estamos adiantando. Administrativamente, acho que está tudo bem adiantado. A gente está comentando que trabalha mais em casa que dentro, né? Porque toda hora Isso tem é reunião, verdade. live, e isso aí toma bastante tempo. Mas vamos ver, estamos aguardando uma hora que a gente tiver que voltar, né, ativo. Espero que voltarmos em segurança, né, e com todo Sim. mundo com saúde, é o melhor. Vandir Pereira da Silva, seja bem-vindo. Grande Vandir, ator aí de peças espíritas. Bom, Leandro, a gente estava bolando um tema e aí você veio com a ideia de pegar exemplos de epidemias que aconteceram no século XIX que foram relatadas pelo Allan Kardec, codificador aí da doutrina espírita, e lendo algumas textos, até diálogos entre Kardec e as pessoas da época, a gente vê que a postura das pessoas lá no século XIX foram bem diferentes da postura do século XXI, por mais incrível que pareça, Que né? Por mais que pareça, né? a saúde se desenvolveu muito, mas a mentalidade das pessoas não. A gente viu hoje aí nos noticiários, pessoal indo para o interior, indo para a praia, né, as cidades tendo ali que colocar barreira sanitária e perguntar para as pessoas o que elas estão fazendo lá. Eu vi o exemplo de Caraguatatuba fechando praia, né, colocando aquela fita de isolamento ou colocando até um caminhão para as pessoas não entrarem. Então a gente vê que não tem a mesma ideia do século XIX, que as pessoas seguiam as recomendações de saúde e não se questionava e também nem levava para o campo político esse tipo de ação, né? Dentro dessa sua pesquisa, que você pode começar iniciando aí falando para a gente. Ó, eu queria destacar, porque a gente é espírita e a gente procura. O que o espírita. Normalmente a gente discute muito assim, tais assuntos e a sua relação com a doutrina espírita. Algumas vezes, eu até entendo, né? É uma tentativa de interpretar com o conhecimento espírita acontecimentos do nosso dia a dia, Sim. sei lá, normalmente a gente vai falar sobre, caiu um avião. O que o Espiritismo fala sobre morte coletiva, por exemplo? Coisas assim. E como surgiu a pandemia, até no centro espírita onde eu trabalho, em Americano, nós estudamos alguma coisa sobre esse tema, e o Kardec abordou isso, né? O Kardec, a questão das pandemias, antes de entrar especificamente nesse assunto que o Kardec trata, se nós somos espíritas e realmente entendemos o que é reencarnação, eu pergunto para todos, né? Quais as probabilidades, ou qual a probabilidade que cada um de nós, já tenhamos vivido um processo de pandemia ao longo das nossas encarnações? Eu acho que é muito alta. Né? Muito provavelmente, Uhum. se eu não passei pela gripe espanhola, eu passei por pandemias, seja elas globais ou macro-regionais. Porque uma pandemia ela Uhum. pode pegar de um continente inteiro e não passar para o outro, depende muito. Então, é bem possível que nós, ao longo da nossa existência, nós já tenhamos vivenciado Entendi. uma questão de pandemia. E o Kardec ele era uma pessoa muito atenta a vários detalhes, e ele trata aqui da questão na revista Espírita sobre um surto que teve nas Ilhas Maurício,
e o surto de cólera. E eu até separei aqui um trecho, porque o artigo é imenso, né? E começa assim com dúvidas. Por exemplo, se o espírita pode pegar cólera, já que ele está se dedicando a Jesus, tem um pensamento espiritualizado. E é legal a carta, como que Kardec aborda na revista, que não existe nenhuma ligação moral que vai impedir que você contraia a doença. O que vai impedir, talvez aí tenha uma questão moral, é de você entender que o seu corpo é tão suscetível quanto todos os outros, mas se você não for uma pessoa orgulhosa, você é aquela pessoa que vai estar aprendendo algo novo. Essa é a minha interpretação de todo o artigo. Então, eu vou ouvir o médico, eu vou ouvir as autoridades que dizem, que entendem do assunto e vai fazer as medidas profiláticas para que o surto não se desenvolva, não se amplie. Outra coisa também, o Kardec fala disso, sobre, por exemplo, o cólera é uma doença que se espalha principalmente por questões de deficiência sanitária básica, né, tratamento de água e esgoto. E nas localidades onde o Kardec aborda na revista, é justamente isso que falta, no Cairo, na periferia do Cairo. Então, quer dizer, assim, isso lá no final do século, na segunda metade do século XIX. Então quais são as causas? A primeira causa é espiritual? Não. Eu estou encarnado num planeta. A gente fala de provas e expiações, mas ele tem uma série de condições geológicas, biológicas, que podem me atingir. Se eu, no meu desenvolvimento, na construção das minhas cidades, da minha casa, no ir e vir, eu não me adequo às condições sanitárias a esse planeta, eu vou perecer. Só sobre questão geológica, por exemplo, estava vendo um documentário sobre um tsunami que teve muito antigamente na costa oeste dos Estados Unidos, e alagou uma grande área do continente. Uma área, não lembro ao certo agora, mas havia algumas palavras indígenas, né, do idioma dos indígenas ali da América do Norte, que já diziam sobre esse tipo de fenômeno. E eles não construíam casas a uma determinada distância da costa. E a atitude de não construir tinham também uma palavra. O que aconteceu? O homem branco chegou, o que ele fez? Construiu ali. E esse fenômeno é recorrente, né? Parece que foi há 300 e poucos anos atrás. Quer dizer, ele tem uma cadência de 300 em 300 anos. E pode ser que aconteça novamente. É um fenômeno que aconteceu na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, próximo ali a Vancouver, só para a pessoa se localizar. Então, quer dizer, os indígenas, só de observar a natureza, eles já adequaram a sua forma de vida. Falaram, aqui a gente pode pescar, pode fazer tudo, mas não pode construir a nossa casa aqui. Nós formamos as nossas cidades, nós nos modernizamos, mas em algumas questões básicas nós ainda nós desrespeitamos. Isso não tem nada a ver com o espírito ou não. Se eu sou espírita, então, quer dizer, por exemplo, uma coisa, eu tenho um hábito de morder o dedo aqui, ficar beliscando. Se eu não lavo a mão, eu vou me contaminar, né? Aliás, é um hábito péssimo e eu me esforço muito para perdê-lo. Então, pensa se você eu não tenho o hábito da frequência de escovar os dentes. Não é porque eu sou espírita, as bactérias da cárie que causam cárie não vão atacar a minha boca, né, e causar outros tipos de doença. Então, no começo, o Kardec é feito esse tipo de abordagem, né, nessa questão do cólera. Eu achei muito, muito pertinente frente a algumas abordagens que a gente foi discutindo e parece que no movimento espírita em si ficou muito preocupado em tratar dessa questão da pandemia, agora do coronavírus. Né? O pessoal ficou preocupado. Mas se eu sou espírita eu não vou pegar coronavírus? Isso é um absurdo. A gente não pode atrelar esse tipo de coisa, porque senão a gente vai entrar na mesma onda de fanatismo e até de fantasia
que sim. eu vou considerar uma parcela pequena de alguns supostos religiosos, né, acaba disseminando. Ah, se você estiver aqui dentro do centro, se estiver dentro da igreja, o vírus não vai atacar você. É Né? um Acho que é por absurdo. isso que a gente acabou indo nessa temática. Agora, é interessante essa questão, porque em momento algum no artigo do Kardec, ele se refere muito às questões espirituais, e sim, ele se refere mais às questões, como você disse, sanitárias, políticas, sociais, né? Em relação ao que a gente está vivendo hoje, a gente vê muito espírita focando mais nos aspectos externos da coisa do que aprofundando. Um exemplo, só para a gente ter ideia, o cara prefere montar 50 cestas básicas do que realmente ir lá nas comunidades e lutar, por exemplo, pelo saneamento básico, né? Que sem isso as pessoas vão adoecer constantemente, né? E quando vem alguém propor isto, ele é taxado por parte dos espíritas como alguém revolucionário, de esquerda e por aí vai, né? Então, a pessoa prefere mais ficar ali todo domingo a domingo doando cesta básica do que chegar lá e propor algo que resolva toda aquela situação. E o Kardec vai muito por essa questão, né, de tentar resolver a situação para que não ocorra mais, por exemplo, lá na época, a questão do cólera. Ó, e essa é a linha do Kardec. Vamos recordar, um dos textos que eu acho mais brilhantes no Livro dos Espíritos é o comentário do Kardec no final da Lei do Trabalho. Ele começa abordando, não basta dizer que o homem deva trabalhar, é preciso que ele encontre emprego. Mas ele vai Uhum. falar que por mais que a ciência econômica que busca, ele é bem sucinto na equalização da demanda, da oferta e da produção, mas há uma questão que acaba passando batida, ele fala sobre a educação. Não a Sim, formação intelectual dos livros, uma formação de novos caracteres. Aí ele fala, quantas pessoas são jogadas na sociedade de forma que são pessoas, em geral, totalmente imprevidentes, né, descuidadas. E ele fala que a educação tem essa questão de cuidar para que o espírito não desenvolva esse hábito, esse costume de ser imprevidente e agir puramente pelos instintos e etc e tal. É um texto, é a última fala no capítulo da Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos. Aqui ele aborda a mesma coisa, tem um parágrafo aqui, na Revista Espírita, de 1865, O Espiritismo e a Cólera. Tem um ponto que ele fala assim, segue-se que vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes, no caso da contaminação da cólera, e baixar a cabeça diante do perigo. Então, o que acontece? O que são essas precauções necessárias? Então, se eu tenho um povo melhor educado, né, é aquele povo que vai cuidar melhor do bairro onde mora, da cidade. Pessoas melhores educadas vão cuidar melhor dos seus filhos. A gente fala, parece que não, mesmo que nós tenhamos muitas dificuldades na nossa educação, a, a, a universalização, né, da educação, por exemplo, no Brasil, e um pouco da melhora que teve no saneamento, da educação e dos meios de subsistência, baixou drasticamente, por exemplo, mortalidade infantil. Né, acesso à vacina, sim. quer dizer não há outro caminho. Não é o fato de nós sermos adeptos de uma doutrina, aliás, deveria ser o contrário. O fato de nós sermos adeptos da doutrina que se diz aquela que professa a fé raciocinada, deveria ser justamente aquela, bom, eu tenho tanta fé em Deus que eu vou usar os recursos materiais que estão à minha disposição. Então eu considero que, no mundo de provas e expiações, quando nascem pessoas, reencarnam pessoas aqui, devotadas à pesquisa, para descobrir uma vacina, eu estou trabalhando, você está trabalhando, nós estamos fazendo nossos afazeres. Eu acredito que há pessoas aí que estão há horas aí debruçadas no microscópio, em equipamentos sofisticados, para tentar. Uhum.
Voltou aí? Conseguiu me ouvir, Palermo? Caiu a sua imagem aqui. Deu uma oscilada delay na internet. Não, tudo bem. Então a gente tem que verificar o quê? A misericórdia de Deus já permite que espíritos desse tipo reencarnem. Ó, o pessoal lá é imprevidente com a saúde, é imprevidente com a economia, o que gera desigualdades sociais fortíssimas, tal, e impele vários grupos de pessoas, não só a pobreza, mas a miséria. Aliás, o Kardec coloca, né, que a riqueza e a miséria, ele não fala nem da pobreza, né? Ele fala que a miséria, quer dizer, aquilo que é absoluto, é uma das reencarnações mais difíceis. Então, cabe a nós, para que os dois extremos não sejam tão agudos na nossa sociedade. O historiador Leandro Carnal, num comentário, ele falou, e eu concordo com ele em alguns termos, que essa questão do cólera, por exemplo, do coronavírus, mostra a disparidade que nós temos nas condições sociais, né? Então, morre muito mais pobre, né, do que as pessoas que têm mais recursos, tal. E eu não estou aqui em nenhum discurso de contra rico, contra a classe média, isso é uma bobagem, né? Eu estou fazendo um discurso contra a desigualdade. Nós não precisamos tirar nada de ninguém. Nós temos que fazer com que as pessoas conquistem aquilo que elas não têm. Esse que é o ponto principal. Eu acho que um outro ponto importante nessa abordagem do Kardec, né, eu falei Cairo, na verdade é Constantinopla, que fica ali na antiga Constantinopla, fica na Turquia, tá? Então você imagina as dificuldades da sociedade. Então nós temos uma série de dificuldades materiais e que nós espíritas devemos estar batalhando, não só, assim, não é função do espiritismo fazer uma batalha nesse sentido, mas eu acho que é função o conhecimento espírita deveria fazer com que o espírita se questionasse sobre esse exemplo que você deu da cesta básica, por exemplo. Me fugiu o nome do católico dos anos 70, 60, que militou bastante na época da ditadura, né, que ele falava assim, se eu dou cesta para os pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que estão pobres, me chamam de comunista. Né? Esse tipo de argumentação está fazendo muito mal para nós, porque nos impede de ver as verdadeiras questões. Né? Então, eu acho que a gente deveria realmente começar a refletir sobre esses pontos. Sim, acho que a proposta do Kardec ela é toda baseada no conceito da educação. Como você disse, não só aquela intelectual, instrutiva, mas uma educação que aprimore o nosso sentimento, o nosso conhecimento. E o movimento, quando veio, né, o Espiritismo para o Brasil, o movimento acabou se distanciando um pouco dessa questão, levando muito para o aspecto religioso, né, aquela coisa muito igrejeira. Acho que por isso que tem hoje, atualmente, uma parte acreditando que o coronavírus é uma coisa dos espíritos inferiores, e tem uma outra parte também acreditando, não é tanto assim, né? Isso aí é mais opinião de quem é esquerdista, a gente tem que sair na rua, tem que continuar trabalhando, né? Então a gente vê que o movimento espírita acabou ficando anos-luz desse pensamento aí do Allan Kardec, o que é difícil resgatar isso para quem pensa dessa maneira. O Kardec, são vários, depois eu gostaria que as pessoas procurassem, né, sobre a epidemia nas Ilhas Maurício e o Espiritismo e o Cólera na Revista Espírita. Falo de novo que o Evaristo Arnes que fez aquela frase que eu falou, aquela frase sobre dar para os pobres, e depois a questão dos pobres, né, do porquê há pobres. Então, quem puder depois estar consultando na Revista Espírita, é um texto enorme, os dois sobre o Espiritismo e o Cólera, e a epidemia nas Ilhas Maurício. Mas ele destaca um ponto, e eu queria lembrar
quando o Kardec trata na Gênesis. Boa. Por exemplo, Emmanuel, eu falo, trabalha, aguarda e confia. Por quê? Eu tenho que trabalhar independente do que acontece no planeta. Né? Manter e esse trabalhar faz no sentido também de estudo, de compreensão daquilo que me cerca, né? E confiar que nós... eu não tenho como impedir que cataclismos aconteçam. Nós estamos, para nós agora, está muito chocante essa questão do coronavírus. Mas, por exemplo, foi muito pouco chocante, a não ser visualmente. Imagine, por exemplo, para as pessoas que passaram pelo tsunami que teve na Indonésia ou o tsunami que teve no Japão. Ali, vivamente, né, que sentiram casa destruída, pessoas que morreram, se contaminaram com radiação, por exemplo, no caso do Japão. A vida das pessoas se transformou drasticamente. Nós, aqui no Brasil, talvez nós não sentimos muito. É uma notícia. O impacto foi o quê? Muito pouco. Eu até acho que tivemos poucas manifestações de espíritos opinando a esse respeito. O Divaldo fez um livro, né, sobre, acho que No Amanhecer de uma Nova Era, que trata, ou o mundo, ou Regeneração, que fala sobre a questão do tsunami da Indonésia. Eu não li. Eu também, eu li por dever de ofício. Não gostei muito, mas por que eu falo? Porque esse tipo de Tá oscilando aí a internet. Ixi, agora parou de vez. outra, eu acho que o que eu pago de internet acaba não vindo para mim. Mas, então, hoje mesmo, eu estava conversando com o meu irmão, falando sobre como que a gente não conhece algumas coisas. Eu falei sobre o Holocausto Brasileiro. Tem um livro que chama Holocausto Brasileiro e fala sobre um manicômio em Barbacena, que era uma coisa assim, entre aspas, um campo de concentração. Não vou fazer as comparações entre isso e a questão judaica, né? Tem um genocídio do povo cearense. Eu falei, genocídio do povo cearense? Nunca ouvi falar disso. Aí ele comentou que tem um pessoal pesquisando sobre migração de nordestinos para cá, isso nos anos 30, e o governo Vargas prometia trabalho, terra para essas pessoas, e eu colocando os caras num lugar. Só que isso era um pequeno campo de concentração. E nesse intervalo, até a pessoa chegar e conseguir um emprego, ia morrendo. Doença, com cólera, com tifo, com tudo que acontece numa situação dessas. E a gente não sabe. Né? Tem um caso famoso, por exemplo, na construção, por exemplo, da estrada de ferro Madeira-Marmoré, onde os trabalhadores praticamente morreram, a maioria morreram de malária e outras doenças tropicais que devastou. Diz que para cada dormente da estrada de ferro, um corpo se foi. Tal a quantidade de mortes que aconteceu. São tudo isolado. Hoje nós temos uma comunicação tão rápida e eu acho, na sua abordagem inicial, Palermo, infelizmente, algumas pessoas só vão sentir quando algo acontecer dentro da própria casa. Uhum. E acho que, para mim, a pandemia, para mim, ela está me despertando isso, de eu me preocupar mais com o meu próximo, entender várias questões. Eu fico preocupado. Sim. Ontem mesmo eu vi lá uma notícia que, até agora, por exemplo,
Então, essas pessoas estão comendo como? Né? Estão trabalhando como? Como é que elas estão se virando? Eu acho que a pandemia vem no sentido de desenvolver esse sentimento em nós, de olharmos um pouco mais para o próximo. Agora, se uma pessoa que já tem um emprego formal, um projeto, uma empresa, por exemplo, está passando as suas dificuldades, imagine, eu trabalhei muitos anos em Guarulhos, numa empresa em Guarulhos, e rodei aí a periferia de Guarulhos, que você conhece muito bem também, e a gente sabe dos núcleos bolsões. Sua internet está oscilando muito, Leandro. Agora travou. Nada aí. Vou fazer o seguinte, Leandro, eu vou te desconectar aqui e te conectar de novo. Vamos ver se... Agora eu não sei se é a minha internet ou a... Foi. Sorridentes viu a Sabrina, ó, Diego aqui comigo. Gui Barbosa, infelizmente está travando, Gui. Flávia Silveira também entrou, valeu. Kátia Coenga, abraço, Kátia. O Paul também está com a gente. A Marta aqui falando bom, Evaristo Arnes, né? Mari Soares também está com a gente, valeu. Cardoso, Ulisses, obrigado também pela audiência. Andréa Bataus, valeu aí por participar. Vamos tentar de novo aqui a conexão com o Leandro. A internet está oscilando, bem num ponto interessante aí que ele estava abordando sobre esta questão. Vamos ver aí, Leandro, te mandei o convite, vamos ver se conecta agora. E aí, o que vocês acham desta temática aí, né? As pessoas, às vezes, não compreendendo bem o seu papel diante de uma pandemia, né? Quanta gente nas ruas, sem máscara, né? Sem qualquer tipo de proteção, como se o vírus não pegasse, mas vai pegar os seus familiares. Aqui, Leandro, para mim está aguardando, ó. Aguardando o Leandro Piazon. Peraí. Tentar de novo aqui. E aí as pessoas vão agindo como se não tivesse nem aí, né? Não tivesse qualquer responsabilidade diante dessa questão, né? Mas a gente não está sozinho, né? Temos os nossos familiares. Odilene Anitelli, vamos ver de novo aqui, Leandro, conectando novamente aqui, vamos lá. E nós temos as nossas responsabilidades, mesmo que eu não fique doente, eu posso passar isso para as pessoas que estão ao meu redor, né? Posso passar isso na rua, então não tem como compreender esse tipo de ação e de atitude da maioria das pessoas, né? Principalmente aqueles que estão indo viajar para litoral, interior, né? Não sei, está tudo fechado, o que eles vão fazer lá? Não sei disseminar mais ainda o vírus. Não há razão para isso, lógica para esse tipo de ação. Opa, de volta aí, Leandro. Que bom. Vamos ver. Então, outra coisa que o Kardec aborda, que eu acho que é importante, Pausou de novo. É acreditado popular, há males que vêm para bem. Nós vamos tirar muita coisa positiva dessa questão da pandemia. Né? Acho que há vários questionamentos em todos os campos da sociedade. Acho que um dos principais é a questão sanitária e ecológica do mundo. Né? Então, quer dizer, nós temos um hábito que é pernicioso para a nossa própria espécie humana. Então, nós consumimos demais e consumimos com má qualidade, porque nós aproveitamos pouco, assim, tudo que poderia dar, por exemplo, que a gente consome, a gente desperdiça bastante, né, em recursos e tal.
nós estamos aprendendo a usar de verdade um recurso tecnológico, né? O WhatsApp, não é só para fazer meme e passar piadinha pelo... Não é? Agora a gente está se comunicando. Pô, quanto tempo que eu não te vejo, Cláudio, fisicamente? Pô, cara, tem anos isso aí, que você está tocando a sua vida em Guarulhos, eu estou em Americana. Quanto tempo que eu não vejo a Ana, por exemplo? 5 anos. Então, e aí a gente... e o recurso é para isso, é para dar essa condição para nós. Eu acho que está acontecendo isso. As pessoas estão se questionando, por exemplo, que deve existir um tipo de recurso, né? Aí eu não sou economista para estar definindo, mas para amparar as pessoas num caso de calamidade desse tipo, por exemplo. Né? Não estou falando só de Brasil. Esse tipo de discussão está em vários governos, principalmente os governos democráticos, né, um caráter republicano, esse ponto, né, de um auxílio, porque não tem como, se a pessoa vai ficar em quarentena, tal, é tudo uma grana para comprar comida, para trabalhar, tal, precisa de alguma coisa. Ao contrário do que estão dizendo aí, né, que a pessoa vai ficar vagabunda porque ganha R$ 600 e vai achar que a vida é muito boa, isso é uma mentira. Nós sabemos que ninguém vai viver tão bem com R$ 600, não é isso que acontece. É só um respiro, eu acho até que deveria ser mais, mas eu não sou economista. Então, como eu disse, a pandemia vem para fomentar esse tipo de pensamento. Eu estava falando sobre a questão dos espíritos, sobre a necessidade, num capítulo que fala sobre lei de sociedade, né, e fala assim, que o espírito deve viver em sociedade. Então, vamos reparar o seguinte, há várias pessoas que não conseguem viver em sociedade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é a questão daquela pessoa que por exemplo, é um ladrão, um assassino e vai ser preso. Eu estou falando de pessoas que, de repente, acordam às 3 horas da manhã, tem 4 horas, 3 horas de transporte público, aí, por exemplo, trabalha 9, 12 horas, essa pessoa não tem vida social. Isso não é viver socialmente. Né? Porque algumas pessoas não têm essa condição. E isso faz com que, eu acredito que esse tipo de vida faz com que nós fiquemos um pouco mais indiferentes. Não tem essa vida, ou todo mundo que leva essa vida seja indiferente. Sim. Mas isso fomenta uma indiferença nesse sentido. Né? Por exemplo, nós temos muito que aprender. Tem gente que está preocupada com a volta do futebol, por exemplo. Eu adoro futebol. Mas será que dá para torcer? Incrível. Dá para torcer sabendo que você tem pessoas morrendo, tipo assim, num dia deu 1.200 mortes, no outro 1.300. Será que tem condição de fazer isso? Né? Dá para fazer... Notemos que, por exemplo, pelo menos no meu WhatsApp, a quantidade de piadas, por exemplo, sobre o Covid diminuiu bastante. Né? Isso aconteceu também na Europa, por exemplo. No começo, o pessoal fazia piada da quarentena, que está em casa. A hora que começou a acumular caixão, a hora que começou o hospital ficar lotado, a galera viu que era de verdade. E eu acho que isso daí... a maioria do meu círculo, uma grande parte do meu círculo, por exemplo, no WhatsApp, é de espíritas. Então o pessoal fazia as piadas, tal, comentava, isso foi diminuindo. O pessoal sentiu que era de verdade. Então, e eu acho também que os espíritas também caíram um pouco em si, uma parte, e viram e perceberam, mas talvez não falaram tão abertamente, que teve muita lorota, né, divulgada sobre o coronavírus por parte de espíritas. Né? Teve muita bobagem. Né? Me recordo de um centro espírita, de um médium famoso aí, que mal disse que ia poder abrir igreja e abrir unidades religiosas, o cara já começou a soltar no WhatsApp dele, no Instagram, amanhã o centro espírita está aberto. Falei, pô, meu. Aí depois foi revogado isso aí, porque não pode, não tem condição. Né? Você vai estar lá rezando, você vai estar dando passe, tomando água fluidificada no copinho, passa um copinho para o outro, passa um copinho. Vocês já viram como é que esses copinhos são servidos, por exemplo, dentro do centro? Agora a gente está preocupado, não é? A gente está preocupado, quer dizer, ou você acha que o plano espiritual vai fazer um escudo fluídico impedindo que o plano espiritual já deu para nós uma série de informações que é para eu utilizar com o meu discernimento com racionalidade. Né?
eu sinto muita vontade de voltar ao centro, fisicamente falando. Eu sinto saudade. Né? Para mim é uma rotina positiva, me faz bem ir ao centro. Né? Mas por enquanto a gente tem que esperar. Não tem como, né? Não tem como ainda. Com a crescente aí da curva cada vez mais, seria até uma imprevidência, né? Ó, a Ana Cláudia, ela não sabia que você estava em Americana, e aí ela diz o que você acha das psicografias que estão circulando pelo WhatsApp. Você viu alguma? Qual a sua opinião? Qual que foi? As psicografias... horríveis, muito ruins. Mas eu vi algumas boas, e porque eu acho que essas que eu joguei boas, que o Kardec fala que, agora não lembro, até está no estudo que eu vou fazer sábado agora, que os bons espíritos transmitem boas mensagens o tempo todo. Em momento algum, há um ponto onde, mesmo que de maneira sutil, o texto projete você para algum tipo de cisão, para um tipo de conflito. Então, eu encontrei umas 2 ou 3 mensagens nesse sentido, né? Pedindo que você tenha fé, resguardo, esperança, trabalha, faz o que te compete, né? O que estão decidindo? Quais são as leis? Aqueles que te regem estão falando, faça isso, faça isso e faça assado. Né? Então, agora outros, quando começaram a falar coisas fantasiosas, e infelizmente, num aspecto positivo, eu vou falar, num aspecto porque são mensagens ruins, mas positivamente porque são mensagens que você vê que estão contaminadas com essa questão ideológica entre esquerda e direita. Sim. Uhum. Médiuns ruins, né, que acabam transmitindo muito de si para dentro da mensagem. Mas é bom que isso aconteça porque as máscaras precisam cair mesmo. Né? Tem que cair, então não vai ter como. Né? Aquilo que é ruim, a gente vai começar a não usar mais. Aquilo que é positivo. Então, outra fase aqui, Kardec está na Revista Espírita 1868, sobre a epidemia da Zika Maurício. Cada dia mais entramos num período transitório que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Na Gênesis fala sobre que não é só uma transformação geológica, mas moral, de comportamento. Veja só, vou fazer uma comparação. Eu sou uma pessoa um pouco sedentária, aliás, não, bastante sedentária. Até estava falando com a minha esposa, preciso correr, fazer um exercício e tal. Então, vocês acham que amanhã, a hora que eu sair de casa, calçar o tênis, eu vou correr 5 quilômetros? Não vou. Vai devagar. Suponha que eu corra, que eu trote 5 quilômetros. No outro dia, eu vou estar quebrado. Todo dolorido, corpo zoado e tal. Essa transformação, essa regeneração que o pessoal fala, dá a impressão que a gente vai correr a maratona no dia seguinte. Olha, estou correndo uma maratona. E não é não, a gente vai sofrer muito, né, no tipo de exercício. O Cláudio já fez aí, viu, jogando futebol americano e tal. Existe treino, existe prática para isso, né? Acho, só pegar um exemplo, né? O Oscar, por exemplo, o jogador de basquete, não gostava de ser chamado de mão santa, porque ele treinava tanto, ele fazia não sei quantos mil arremessos por dia. E ele falava assim, não tem nada de santo. Tem treino, assim, horas e horas, tendinite no braço, porque o cara tá ali arremessando para tentar fazer cesta. Seria muito infantil da parte de alguns espíritos acreditar que essa questão da regeneração, e para mim as pandemias fazem parte disso, né, de uma estabilidade no planeta em amplos aspectos, achar que vai ser assim, olha, agora vem o coronavírus, vai matar todos aqueles pecadores, aqueles que não estão em ligação com Jesus, né, que são os espíritas ruins, né, e vai ficar só as pessoas boas, que são amorosas, que estão no bem, né, gente de bem é que vai ficar. Não é isso. Então nós vamos ter muitos enfrentamentos, pode ser que nós enfrentemos muitas pandemias ainda, mas assim, a nossa reação a esses acontecimentos é que vai ser diferente, cada vez melhor. A gente não vai mais ficar... eu não vou mais ficar tranquilo enquanto sociedade
onde as pessoas constroem, por exemplo, estádios milionários de futebol para fazer Copa, Olimpíada, e tem pessoas com uma miséria, não tem, ou gente que não tem como estudar, né? Crianças que são muito pobres. A gente mora num lugar onde tem ladrão de merenda. Então, quer dizer, esse tipo de coisa vai começar a modificar. Vai acontecer ainda, mas a nossa reação frente a esses acontecimentos é que vai determinar a nossa regeneração de verdade. Ao invés de a gente ficar acusando quem é culpado pelo coronavírus, os chineses deviam ter feito isso, a gente vai, vamos primeiro salvar as pessoas? E se alguém, por acaso, teve uma culpa, a gente vai verificar depois? Ao invés de a gente ficar disputando aí, uma disputa muito mais de mercado, comercial, Sim. como nós estamos tendo aqui, é nitidamente uma disputa político-ideológica, onde a vida das pessoas está em segundo, terceiro plano. Né? Pelo menos essa é a minha observação. Sim, boa análise, boa observação. Acho que nesse texto do Kardec, ele também dá para ver nas entrelinhas que ele estava ali analisando a situação e em nenhum momento ele pendeu para aquele lado, isso aqui é um castigo, ou uma coisa que a humanidade está sofrendo porque fez tal coisa, um resgate, como muita gente gosta de falar. E também ele nem pendeu para o lado mostrando, não, isso aí está acontecendo porque é necessário para uma evolução da humanidade. Então ele, um bom senso, né, que falta no movimento espírita, de analisar, isso está acontecendo porque é uma ação social que foi deixada de lado, no caso ali da questão sanitária, agora tem que ser consertada e daqui para frente não ocorra mais. Então, falta isso, né, para a gente analisar hoje dentro do movimento espírita, né? Senão as pessoas acabam se utilizando desses artifícios, como a Ana disse, da mensagem psicografada, onde ela põe mais dela do que realmente coisas espirituais. Né? Como é que você vê isso? Olha, muito bom você ter abordado essa questão do Kardec, porque realmente ele trata dessa forma. Porque o Kardec ele tinha um cuidado seguinte, o Kardec não estava lá nas Ilhas Maurício pesquisando o assunto. Também. Né, em loco, tal. E outra, ele tem a prudência de um verdadeiro pesquisador, porque ele não é epidemiólogo, ele não era biólogo, tá? Apesar de ser uma pessoa erudita, tal. Acredito que ele, com certeza, sabia muito mais de biologia do que eu. Né, mas ele tinha esse cuidado, né? Olha, eu não sou especialista no assunto. Né? Mas veja que ele consegue fazer mesmo não sendo especialista, ele faz uma abordagem de modo a contornar os pontos nessa questão que você colocou agora. Agora, falta isso para o movimento espírita? Com certeza. A gente, olha, os exemplos são inúmeros, né? Porque se a gente não tem, quando ele fala sobre previdência, se eu não tenho a previdência, por exemplo, econômica no meu lar, pode ser que o meu filho e a minha esposa passem necessidades, né? Eu sou o arrimo da família aqui. Né? Se você não tem os cuidados, como é que ficam as coisas aí no seu lar? Estou falando questão econômica de um lar, de uma casa, tal. Uhum. Né? Na casa espírita, a mesma coisa. Vamos supor, se uma casa espírita, por exemplo, que negligencia o estudo, como vai ficar os seus trabalhadores? Ele não vai ficar muito mais suscetível a esse tipo de texto, a esse tipo de psicografia fajuta, a essa coisa fantasiosa? Com certeza, porque ele não tem a vacina do conhecimento. O Kardec, eu acho que ele trabalha com essa questão. De você tendo o estudo, tendo esse conhecimento, você fica vacinado. Né? Você aprende a fazer pergunta para as coisas. Mas por que isso? Por que o Espírito falou tal? Mas por que essa mensagem faz sentido? Agora, perceba que muitas dessas, voltando no que a Ana falou, muitas dessas psicografias tratam como castigo. Teve uma do orador Mora aí, que falou que é uma questão moral, aqueles que tiverem sintonia moral com o corona, vai pegar corona. Né? Eu achei assim um absurdo. Está desequilibrado, não está bem. Né? Se tivesse visto, prestado atenção, não tinha publicado isso. Mas tudo bem. Né? Tem muitos méritos aí, não tô... Agora, você acha que todo mundo que está pegando corona está em condição moral inferior? É isso, então? Quer dizer, veja se isso faz sentido.
Entendeu? Isso é um Nenhuma. absurdo, isso daí. Né? Os espíritas não podiam estar endossando esse tipo de coisa. Tem um texto do Emmanuel que chama Nós e César, e ele fala o seguinte, né? Não dirigir aos seus superiores a crítica acerba. Crítica acerba é crítica violenta, é crítica ácida, é uma crítica destruidora. Mas ele não diz que você não pode criticar. Então, estou falando aqui da crítica positiva. Ó, fulano, essa psicografia que você fez aí tá ruim, não faz sentido. Não é disso que o Kardec trata. Né? Coronavírus não é castigo. Né? Não é um... Agora nós estamos pagando por isso. Já faz sentido, o fato de eu já estar encarnado talvez nessa época, né, onde dá, e com um grupo de pessoas que eu estou encarnado, que causam esse tipo de negligência sanitária, esse tipo de negligência econômica, isso sim é que eu sou responsável. Então, não é dessa forma, pegando uma coisa bem cartesiana. Se eu fui uma pessoa que tive condições de trabalhar na educação, na melhoria sanitária da minha região, numa época tal, e eu não o fiz, eu reencarno com o mesmo grupo. E já é um grupo que não cuida dessas questões. Só que agora eu vou reencarnar numa condição de sofrer os efeitos da minha negligência. Então porque a questão está dada. E tem um outro ponto, né, Cláudio? Infelizmente, se tivesse matando só chinês, vietnamita, estava tudo tranquilo. Nenhum espírito teria se comunicado. Nenhum. Se comunicado. Está matando chinês desde novembro aí. Não teve uma psicografia. Quando começou a quarentena, os espíritos começaram a se manifestar, entendeu? Os espíritos... Pô, não tem espírito na China? O plano espiritual também não está ajudando o povo chinês? O plano espiritual não está ajudando os povos ali? Quer dizer, esse tipo de questionamento que eu acho que a gente deveria estar mais preocupados nesse sentido. Né? E afastar de nós essa questão de castigo, de culpa e castigo. Ou como outra palavra que é muito ruim, e tem bastante, né? É o pagar. Nós estamos pagando. Estamos pagando, como credores e tal. Ora, não existe isso. Nós estamos apenas nos readequando à nossa própria consciência. Né? Eu estou refazendo as coisas. Surgiu a notícia aí. Um médico, ele cancelou a sua aposentadoria para trabalhar no Covid, na crise sanitária. Eu nem fui ver, porque é tanta notícia, aí eu não vi os detalhes. Morreu de coronavírus. Gente, além do amor, o que levou o cara a falar, não posso parar? Aí sim tem questões espirituais, morais, a envergadura dele moral, né, coragem, né, para o trabalho, para o enfrentamento, de não deixar os colegas, né? E questões assim íntimas, né? Não posso abandonar, eu tenho o dever de estar ali. Essas coisas que a gente não sabe por que nos encorajam, isso sim são coisas assim do passado, que tem uma força muito grande, né? Outras não, né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia, as influências culturais que a gente recebe, se eu gostar disso, não gostar daquilo. Né? Mas eu acho que o ponto-chave é esse, Cláudio. Essa questão do abandonar essa questão do castigo e pagar, né? Aqueles que, imagina, vai falar para uma pessoa, para um parente que perdeu um amigo de coronavírus e fala assim, não, ele estava pagando. É um absurdo, né? A pessoa trabalhou 12 horas por dia no hospital com uma enfermeira aí, e agora ela finalmente pagou os pecados dela. Vou colocar pecados, porque o raciocínio é esse, né? Mas pagou porque pronto, morreu de coronavírus, pronto. Absurdo. E outra questão também que tem aquele pessoal que vai mais pelo aspecto ideológico e coloca isso nas supostas psicografias, mas você também tem aquele pessoal que é mais poliana, né? Não, isso aí vai ser para unir o planeta, é uma nova ordem que vai acontecer, você vai ver depois que tudo passar. E a gente tem um exemplo, como você disse lá no início, da gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas, e passados alguns anos veio a Segunda Guerra
mundial. Então, provavelmente, quem tem esse perfil lá na gripe espanhola também falava isso, não, quando passar, o mundo vai se unir, vai ser uma maravilha, né? Então, falta esse raciocínio lógico, né, kardeciano, para analisar bem as situações e dizer, né, bom, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não está na nossa mão esse tipo de situação. A humanidade vai caminhando e com o passar desses passos, as coisas vão se estruturando, ou pelo ponto de vista positivo ou negativo. Não há uma determinação divina de como será após a pandemia, né? Eu vou comentar o que você está falando e pegar um gancho que a Marta Lute falou. Essa pandemia se enquadra na lei de destruição? Sim. Né? Porque movimenta várias coisas. Né? O Kardec fala a questão da destruição geológica, dos maremotos, dos cataclismos, tal, né? Os flagelos destruidores. Sim. Mas muitas coisas também da nossa organização social está sendo destruída. Alguns valores estão sendo destruídos, modificados. Então, isso também é destruição. Né? Uma coisa que me chamou um alerta. Então, alguns lugares nos Estados Unidos estão tirando a quarentena, né, o isolamento. Acho que em San Diego, São Francisco, minutos antes de abrir, o pessoal fez fila para entrar num cassino, cara. Porque o cassino estava fechado. Olha só. O cassino estava fechado e tinha uma fila quilométrica para entrar no cassino. Então pensa a pessoa que gosta. Então, quer dizer, é um problema, quer dizer, isso, não vai dar certo o cassino. Cassino não vai dar certo. Não dá certo no restaurante, não dá certo no cassino. Então, nós somos espíritos, nós somos espíritos em geral, tirando esses grandes homens e mulheres, grandes espíritos aí, né, tem uma expressão budista, né, tem um termo... Avatares. Hã? Avatares. Esses grandes avatares, né? Esses grandes avatares. E nós somos espíritos muito infantis ainda, nós somos muito infantis, nosso pensamento é de criança ainda mesmo. Criança bem... Não estou falando da pureza de criança, não é daquela criança, aquela pureza... Entendi. Que Jesus falou. Estou falando da infantilidade e de responsabilidade, de não ver as coisas lá na frente, não ter a responsabilidade com o que fala, com o que faz, né? Apesar de responder por tudo isso. Né? Então, eu acho sim, né? Com certeza essa pandemia vai destruir muitos valores que nós julgávamos importantes. Está lá no final da Gênesis, né? O Kardec fala, acho que no item, trabalhei com isso ontem, ele fala que nós vamos modificar os nossos valores. Aquilo que nós julgamos importante não vai ser mais importante nesse mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? Não sei o que as pessoas imaginam. Né? Não vai ser, eu não vou mais dar importância para algumas bobagens. Uhum. Esse é o ponto. Eu não vou... por exemplo, pode ser que tenha pandemia no mundo de regeneração. Só que, como aconteceu aqui, onde as pessoas compraram álcool e máscara a ponto de faltar para o médico e enfermeiro. Ora, quem vai enfrentar a pandemia? Não é o médico, na linha de frente, o médico, o enfermeiro, para ser justo, o maqueiro, o faxineiro do hospital, que a gente só fala do médico e do enfermeiro, mas tem uma turma aí que está também que está sofrendo. É uma equipe, né? A equipe toda, quem está dentro do hospital. Aí esse pessoal não tinha álcool gel, não tinha máscara, não tinha... Por quê? A sociedade egoísta foi lá e comprou tudo. Porque eu não quero pegar. Mas se você tiver em casa, chutar o canto da porta aí, quebrar o dedo, você vai ter que ir para onde? Vai ter que ir para o hospital. Não é? Você não vai no... 30 segundos, Leandro. Opa, 30 segundos? Cláudio, eu gostei do assunto, do debate. Vamos voltar. Obrigado pela oportunidade, viu, Cláudio? Eu que agradeço. Da outra vez a live se encerrou, não deu nem para se despedir, né? Tem 1 hora de Instagram, mas valeu. Mas vamos voltar, a gente vai desmembrando esse assunto e vamos entrar na Gênese aí, nos tempos que são chegados. Vamos pegar a Gênese. A Gênese é um bom tema, né?
Vamos provocar Beleza. o pessoal aí. Tá bom, Grande então. abraço, um abraço aí a todos da família, viu? Falou, gente. Tchau, Tchau, Ana. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Sandro, Valeu, Aline. pessoal. Amanhã eu tô de volta, hein?